Muito bem, amigos, mais uma entrevista e agora com uma personalidade da nossa intelectualidade. Trata-se do professor e presidente do ICEB, Instituto Cultural Bernardo Ellis para os Povos do Cerrado. E ele é também vice-presidente do IHGG e o IHGT, que é do Tocantins, e ainda vice-presidente da AGI. Nilson Jaime, com I, Nilson Jaime, seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. Uma saudação aí aos nossos telespectadores. É sempre uma satisfação estar aqui com você, esse gostoso bate-papo de sempre. O nosso bate-papo vai correr solto. E é sempre bom te receber, Nilson, porque você é um poço de cultura e vai nos ensinar aqui, principalmente sobre dois assuntos que eu pedi para ele falar. Campinas, a Campininha. E quem não gosta da Campininha, gente? A cidade que nos acolheu quando nós viemos de Arizona, lá em 1951. Pode. E ali eu passei minha infância, estudei, mas isso é uma grande história. E o outro assunto sobre Palmeiras de Goiás. Então, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Arthur. Vamos ao nosso bate-papo. Vamos. Como é que você arranja tanto tempo para ser do IHGG, ainda mais do Tocantins e da AGI e ainda do ICEB? Eu sempre fiz jornada dupla. Eu sou auditor fiscal do estado do Tocantins. Também. Desde do ano de 1994. Portanto, há 35 anos sou auditor. E nas minhas folgas, lá a gente trabalha por plantões, eu me dediquei por vários anos aí à consultoria técnica na minha área de doutor de agronomia, em usinas de açúcar, frigoríficos, laticínios. Trabalhei nas principais usinas de Goiás. E depois que minhas filhas se formaram, aí eu parei de trabalhar como agrônomo e me voltei, dediquei esse tempo à cultura, que é o que eu faço hoje nas minhas folgas lá do estado do Tocantins. E que te dá muito prazer, né? Sim, a cultura me dá muito prazer. É algo que está em meu pedigree, na minha ancestralidade, nos meus laços familiares e também na minha essência. Desde criança, né, eu costumava me furtar pelas bibliotecas proibidas de Palmeiras, lendo escondido, né, naquelas bibliotecas particulares, as poucas que havia em Palmeiras de Goiás. Tá bom. Então sabe tudo de Palmeiras, mas nós vamos começar com a Campininha. Ele acaba de conceder entrevistas, porque Campinas está festejando 215 anos e tem uma grande importância na formação de Goiânia. Como assim? Tudo que você vê em Goiânia, os acidentes geográficos, os córregos, os lagos, os remanescentes de Cerrado, o Parque dos Buritis, a Serrinha, o Rio Meia Ponte, tudo que há em Goiânia era Campinas. Então, eu costumo dizer que Campinas, ela morreu enquanto município para que Goiânia viesse à vida. E isso, por si, já fala da importância que ela teve. Bom, Campinas tem esse grande legado, porque ela incorporou Goiânia, não é? Quando Pedro Ludovico criou a capital do estado de Goiás, a nova capital. E aí Campinas acabou virando o bairro de Goiânia. Isso se deu da seguinte forma. Perdeu a importância? Não perdeu a importância. Pelo contrário, é o que eu digo, né? Ela está viva ainda hoje, né? Cerca de 50% a 60% do ICMS de Goiânia sai da região de Campinas, não só do bairro de Campinas, mas daquela região, né? Envolvendo aí a Fama, etc. E ela está aí viva, né, com as suas tradições, com o seu Colégio Pedro Gomes, com o seu Colégio Santa Clara, com a Igreja Matriz, com a Praça Joaquim Lúcio, para mostrar
que Goiânia, ela herdou essa tradição, ela herdou uma tradição cultural que já vinha desde 1810, que foi o ano que surgiu Campinas, a Campininha. Ela surgiu através do José Gomes da Silva Gerais, um alferes, que veio de Meia Ponte, hoje Pirinópolis, indo para Nicuns à procura de ouro. E chegando aqui, ele encontrou, viu essa região vasta, com muitos rios, muitos mananciais de água, ele resolveu começar aqui, se estabelecer aqui, começando o povoado de Campinas. Depois ela se tornou distrito de Bonfim, em 1836, quer dizer, um arraial. Em 1914 se tornou cidade, a cidade de Campinas. Até que em 1933 houve uma disputa entre Bonfim, que é Silvânia, cidade Campinas, Pires do Rio e onde hoje se chama de Orizona. Todas essas 4 cidades, elas pleiteavam ser a capital do estado de Goiás, que havia sido prometido por Pedro do Vico. Só que, eu vou deixar você perguntar de novo, mas houve uma questão no meio do caminho. E que questão foi essa? A questão é que a disputa, embora haja esse livro aqui, chamado Goiânia Documentada, que é um livro oficial, né, do Serviço de Documentação do Museu Estadual, que mostra todos os decretos, toda a história de Goiânia, há uma coisa que não fala nesse livro e na maioria dos outros livros, é que Pedro do Vico ele já queria que fosse aqui. E a prova disso está nesse livro do Dr. Jales Mendonça, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Sim. A Invenção de Goiânia, o outro lado da mudança. E ele mostra aqui que muito antes de uma comissão que foi formada pelo governo estadual para escolher a capital, ele já dava entrevistas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, falando da beleza de Campinas, da água, da região. Quer dizer, a preferência de Pedro do Vico era claramente por Campinas. Tinha uma comissão, mas vocês podem resolver qualquer coisa, desde que seja a minha opinião. Inclusive, há uma questão, porque essa comissão ela era formada por advogados, era presidida pelo bispo Dom Emanuel, que era de Bonfim, de Silvânia, Sim. E obviamente ele queria que fosse lá, e o decreto dizia que precisava de 3 coisas, quer dizer, Pedro do Vico dizia que precisava de boa topografia, bom clima e água, que é coisa muito vaga. E no fim, escolheram oficialmente, fala-se que houve duas opiniões. Dois relatórios diferentes. Apontava o verdadeiro, ou o primeiro, apontava para a região de Bonfim, Sim. Que tem lá o rio Corumbá, enfim, tem muita água também. E Goiânia tinha Meia Ponte, no caso aqui, Campinas tinha o rio Meia Ponte, o rio João Leite, o Caveirinha, o Cascavel, enfim, diversos Sim. mananciais, né? Uhum. Fala-se que em torno de 60 mananciais. Agora, de monta, o João Leite, o Meia Ponte, né? E o rio Anicuns. Sim. E que, finalmente, oficialmente, foi escolhido a região de Campinas para Goiânia. Tá então, são 215 anos de Campinas. Só isso aí já mostra a importância. E outra coisa importante também é que os fazendeiros da região, capitaneado aí pelo prefeito, Coronel Licardino de Oliveira Ney, ele buscou um grupo de fazendeiros para fazer a doação de terras. E eles doaram aí em torno de 300 a 400, uns falam 300, outros 400, de 300 a 400 alqueires de terra para que fosse construída a capital. A capital. Pegado a Campinas. Sim, todo o município de Campinas. Então, tudo que há em Goiânia é Campinas, né? Sim. Originalmente é Campinas. Tá certo. Bom, eu sou, depois de Orizona, sou campineiro
campineiro. A velha e próspera Campininha, que nunca deixou de crescer, porque ela se tornou um shopping a céu aberto. E como o Nilson falou, cerca de 50%, 60% da arrecadação, né, de Goiânia advém de Campinas. Sim. Muito bem. E também, Arthur, é preciso realçar a efervescência cultural que Campinas, né, trouxe, além desses colégios já citados, o Colégio de Comércio de Campinas, o escritor Bariano Hortêncio, por sinal, autor desse livro. Para se conhecer a história de Campinas, é importante conhecer a história documentada e atualizada de Campinas, escrita pelo Bariani, né? E eu diria que esses 3 livros, esse oficial, o do Jales Mendonça, que fala sobre a polêmica da escolha do local, e esse do Bariano Hortêncio, história documentada e atualizada de Campinas. E as escolas, né? Eu me lembrei aqui do Colégio Estadual Professor Pedro Gomes, de grande importância. E o Colégio Santa Clara, e a Escola Técnica de Comércio de Campinas, etc. Bom, então vamos pular agora para a cidade de Palmeiras, que está comemorando 120 anos e você contesta. Como assim? Não é que eu contesto os 120 anos. Os 120 anos é de emancipação política. Você acrescenta... Fazendo um paralelo, é como se você considerasse a história do Brasil apenas a partir da independência do Brasil. Foi quando ele se tornou Brasil. Antes ele já existia. Quer dizer, você vai jogar fora 300 anos de história e só começar a história em 1822, quando ele se emancipou de Portugal? Entendi. Da mesma forma. Então, se você olha, Goiás vai completar 300 anos, Pirenópolis vai completar 300 anos, Campinas, nós estamos falando aqui em 225 anos. Quando chega em Palmeiras... 215 anos. 215 anos, sim, a partir de 1810. Quando chega em Palmeiras, as autoridades municipais teimam em só considerar o período de emancipação política. Quando Palmeiras teria começado em torno de 1794, portanto, no século XVIII. Em 1805, Palmeiras já está no mapa como alemão. Teria sido fundada por um garimpeiro, que lá se estabeleceu, o Jonas Alemão, em torno de 1794, e documentalmente já temos em 1805 aquele sítio no mapa. De forma que não pode jamais jogar fora aí 100 anos de história. 100 anos. Isso é o que a gente contesta. A Academia de Letras de Palmeiras de Goiás vai fazer uma notificação oficial à Prefeitura, à Câmara Municipal, para que isso seja dirimido. Para você ter uma ideia, Pirenópolis, houve uma polêmica com relação à fundação, se seria 1727 a 1731. Eles estavam discutindo 4 anos, e Palmeiras está jogando fora 100 anos da sua história. Sem dizer o seguinte, em 1895 e 1897, 2 dos jornais de Goiás eram editados naquela vila, que é o jornal A Verdade e o Monitor do Sul, pelos irmãos Honestino Monteiro Guimarães e Benedito Monteiro Guimarães. Então, Benedito era professor, jornalista, e ele editava ali para fugir dos empastelamentos quando publicava algo contra o governo. Então, eles iam para o interior, ao invés de ficar na capital, que era muito mais fácil de ter uma reação. E o empastelamento, para o nosso telespectador que não sabe o que é empastelamento, naquele período as gráficas eram por tipos móveis, então se juntava letra por letra para formar um livro, um jornal. Linotipo. E o governo, quando tinha alguma coisa contrária, ou não só o governo, mas qualquer coisa contra, eles iam ali e misturavam aquelas letras, tudo, demorava meses para separar essas toneladas de letrinhas. Então eles iam para ali, acredito, fugindo do empastelamento, sem dizer que alemão era um ponto de passagem importante. O Abel Coimbra Ramos tinha lá
várias casas para receber os cometas e os tropeiros que passavam por ali, trazendo mercadoria de São Paulo para Goiás. Pronto. Pessoal de Palmeiras, eu sei que tem muita gente importante, algumas celebridades nascidas em Palmeiras. Vamos então prestar atenção. A Prefeitura vai receber a notificação, a Câmara Municipal também, e vamos anexar, ao invés de 120 anos, 220 anos. Perfeito. E qualquer coisa é só chamar o professor Nilson Jaime, que você estaria disposto a fazer uma palestra lá? Claro, inclusive lá em Pirenópolis, né, na época que foi a Câmara votou, né, oficializou agora 1727, eu fiz parte, junto com dois outros historiadores, pesquisadores, apresentando documentação e argumentos em prol desses 4 anos que tinha diferença. Pronto, tá aí, tá fácil. Professor Nilson Jaime, que está sempre disposto a reparar as coisas e a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Professor, infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Muito obrigado pela sua presença, por ter vindo aqui, feito esses esclarecimentos. Suas despedidas. É uma satisfação, Arthur, mais uma vez, né, estamos aí na luta pela cultura de Goiás, pelas artes, pela literatura e pela história de Goiás. Muito obrigado. Nilson Jaime, presidente do ICEB, que é o Instituto Cultural Bernardo Ellis, e vice-presidente de várias entidades, inclusive da nossa AGI. Muito obrigado. O programa Aplausos é isso aí, entretenimento com informação. Fechando.